Amém, amém. Graças a Deus. Saúdo a todos os amados irmãos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos muito alegres, muito felizes de estarmos aqui hoje, conhecendo mais uma partícula da noiva, das primícias de Cristo, agora aqui na cidade de Marília, São Paulo, onde estamos aqui visitando pela primeira vez e tendo a oportunidade, que é única, de poder aqui conhecer pessoalmente alguns irmãos que nós conhecíamos apenas por meio das redes sociais. E sempre quando encontro irmãos assim, eu sempre digo, isso é muito melhor do que apenas saudá-lo, não é isso? Virtualmente, por um WhatsApp, por um Facebook, né? Estou muito feliz aqui de poder ver e conhecer pessoalmente o irmão, nosso querido irmão Micaías, o irmão Rogério, os outros irmãos que, desculpe, não guardei o nome, irmão Miqueias e outro irmão Jonas. Sim, agradeço a todos os irmãos e as irmãs que estão aqui presentes. E agradecemos a vocês por nos ter feito o convite para podermos estar aqui e ter essa oportunidade de ter um companheirismo com vocês. Amém? Eu já estou na estrada aqui desde sexta-feira passada, onde estive viajando assim, até a capital lá no meu estado, Porto Alegre. Temos um pequeno ponto de pregação lá. E essa madrugada, pelas 2, 3 horas, já estava indo para o aeroporto, tomar um avião até Guarulhos. Chegamos 7h30 da manhã e fomos para Escumorato, né, tomamos um café e voltamos para a estrada. Depois de 6 horas, né, muita chuva, aqui chegamos, graças a Deus. Então não estranhe, por favor, nossos semblantes um pouco aí desgastado, cansado, com um pouco sono. Dormi um pouquinho no avião, um pouquinho no carro, né? Porque não deixei o irmão Bira dirigindo, eu ajudei a dirigir com ele um pouco. Nosso chofer, o maravilhoso chofer, que Deus abençoe, irmão Bira, pelo teu esforço, que Deus te recompense, meu querido, por tudo isso. Mas, irmãos, eu estou realmente muito feliz de poder estar aqui. É sempre um privilégio para mim poder ver pessoas, irmãos, filhos de Deus, posicionados por sua palavra, por sua doutrina. É uma das coisas mais preciosas, né, que nós podemos ver. Amém? Porque isso é uma coisa rara, uma coisa difícil de acontecer. Você sabe que é difícil. As pessoas hoje, as igrejas aí fora, estão preocupadas com o quê? Com quantidade. E nós temos lido várias vezes um sermão onde uma banda disse que Deus não quer quantidade, Deus quer o quê? Qualidade. Amém? Então aqui talvez nós não tenhamos a qualidade que eles precisam para aquilatar o lugar como sendo um lugar próximo, onde Deus esteja, né? O nível deles de julgamento é diferente, mas o que nós usamos aqui, o critério que nós usamos é aquilo que Mombana disse, qualidade. O que é qualidade? É você ter um entendimento da Bíblia, ter um entendimento correto da doutrina apostólica e, acima de tudo, ter a vida de Cristo vivendo em você. E como disse Mombana, aquele poder vivificador que vai realmente transformar você para ser conforme a imagem do Filho primogênito. Amém? Então foi o irmão Rogério que me disse que vocês têm esse lugar aqui onde vocês se reúnem 1 ou 2 vezes por semana, é isso? Uma vez por semana os irmãos aqui se reúnem, sim. Já faz quanto tempo, irmão Rogério? Apenas 2 cultos. Já faz uns 2 cultos, tudo bem. Então, é um propósito que Deus colocou no coração dos irmãos, sim. E quem é que traz a palavra geralmente aqui? É você? Quem é que traz? Geralmente sou eu. Amém, amém. Irmão Rogério, por favor, passa aqui à frente. Passa aqui à frente rapidinho, porque nós queremos aqui orar por você e pedir as bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre todos os irmãos que estão aqui te auxiliando neste trabalho que vocês estão fazendo, para que vocês possam ter mais uma vez uma confirmação das Escrituras de que o Senhor Jesus Cristo realmente, Ele é o nosso advogado. Aleluia. Amém? Contra todo tipo de acusação que o diabo possa fazer, né? Cristo está ao nosso lado, meu irmão, para nos assessorar, para nos ajudar, para nos socorrer. Então o que eu quero aqui é fazer uma oração de intercessão por você, por este local que vocês aqui escolheram para se reunir, um lugar simples, humilde, mas eu tenho certeza que é um lugar onde vocês têm aqui companheirismo com Deus. Porque onde a palavra dele é ministrada, Deus está ali, porque ele é a sua palavra. Amém. Amém? Então eu quero aqui orar em favor do nosso irmão, desse local que vocês estão aqui escolhendo, se de algum momento Deus colocar para vocês um outro local, seja o que for. Nós somos aqui nascidos do Espírito e somos como Espírito, Amém. levados
como o vento. Você não sabe para onde veio, nem para onde vai. É. Nós não sabemos o que Deus quer conosco, né? Quem sabia que nós iríamos estar aqui em Marília hoje? Nós não planejamos isso. Deus é o grande programador, o grande arquiteto de todas as coisas. Aleluia. Amém? Então eu quero que você estenda a mão para cá e vamos orar e pedir a bênção de Deus em favor do irmão Rogério e toda essa congregação. Precioso Deus e querido Pai Celestial, estamos aqui agradecidos, Senhor, por Tu ter separado, Senhor, esses jovens, essas famílias, para aqui se posicionarem por Ti, por Tua palavra, para Te exaltar, para Te glorificar. Eles aqui, Senhor, escolheram esse lugar para aqui entoar cânticos a Ti, como os que acabamos de ouvir, e cremos que Tu recebeu, Senhor, juntamente com os Teus santos anjos. Nós pedimos, Senhor, que Tu ajude essas famílias que aqui se reúnem, que eles possam ver os Teus favores sendo alcançados para eles, Senhor. Que Tu possa, Senhor, com a Tua justiça, que Tu possa, Senhor, com o resplendor da Tua glória, Senhor, refletir aqui neste lar, no lar de cada família, que os Teus santos anjos, Senhor, sejam enviados por Ti para guardar e respaldar e guiar e conduzir os passos dos Teus filhos em cada decisão e cada escolha que eles tomarem, Senhor. Que Tu possas ser a boca deles, Senhor. Ou antes, que a boca deles possa ser a Tua boca. Que as mãos deles possam ser as Tuas mãos. Que os seus pés possam ser os Teus pés, Pai. Porque nós somos aqui como a noiva do corpo místico de Cristo. E sabemos que Tu és o líder, Senhor Jesus. Tu és a cabeça deste corpo. E se somos o Teu corpo, então, Senhor, nossos membros são Teus. Então essa é uma parte da noiva que aqui se reúne, Pai. Que Tu possa se manifestar aqui neste lugar. Que cada oração que for feita, que cada petição que for feita, que cada necessidade que for apresentada a Ti, que Tu possa aqui alcançar e responder, Senhor. Que Tu possas manifestar os Teus sinais, porque nós sabemos que quando a Tua palavra é pregada, os Teus sinais têm que acompanhar esta palavra. E nós pedimos isso, Senhor, que Tu possa alcançar estas vidas, que Tu possas ver os seus corações sinceros, desejosos de servir a Ti, em santidade, separando-se de tudo, Pai, porque é isso que a Tua palavra pede e exige da Tua noiva nesse tempo do fim. Viver uma vida separada, enquanto as denominações querem misturadores, Teu profeta disse que Tu queres separadores. E eles se separaram, Senhor, se posicionaram por isso. Agora, sê por eles, Pai. Guarde estas vidas, Pai. Esteja com eles em suas necessidades, supra cada uma das suas necessidades, Pai. Que eles possam ver, Senhor, a recompensa que é servir a Ti e posicionar-se por Ti. Eles precisam de Ti mais do que nunca agora, Senhor. Não os deixe só, Senhor. Eles não estão aqui por conta própria, eles não estão aqui levantando um ministério, um reino, um sistema para si, para homens. Eles estão aqui com o único objetivo que é exaltar, Senhor, e dignificar e glorificar ao Teu reino através da Tua santa palavra. Então esteja com eles, Pai, respaldando, Senhor. Se essa obra é Tua, Senhor, confirma, Senhor. Guarda aqui, Senhor, cada vida. Mais uma vez eu apresento, Senhor, esta obra. E crendo que Tu estará com eles, Senhor, e aguardando e protegendo em tudo isto, nós pedimos essas coisas e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, meu querido. Deus te abençoe. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, nós estamos aqui fazendo essa visita para os irmãos, apenas como que dizendo que bom que vocês se posicionaram pela sã doutrina e, como dissemos agora há pouco, nessa comunhão que tivemos ali, no companheirismo, assim, estamos aqui para ajudá-los a vocês, a dar este apoio para vocês e dizer que estamos ao lado de vocês para o que vocês precisarem. Amém? Eu não sou nada, mas aqui nós temos um grande homem de Deus, aqui o irmão Rosendo, que, como vocês sabem, foi quem nos ajudou também a estudar essas coisas maravilhosas que temos aprendido e compartilhado com vocês. Eu disse para o irmão Rosendo que eu queria que ele viesse aqui à frente, eu quero que ele dê uma palavra para vocês. Eu queria pedir uma coisa que é difícil, que é fazer um pequeno resumo de como que Deus o guiou para fazer esse trabalho. Eu sei que é difícil, porque é muita coisa que Deus fez através deste homem, mas eu quero apenas que ele dê um breve testemunho aqui para os irmãos. Amém? Amém. Irmão Rosendo, por favor. Obrigado. Graças a Deus. Deus abençoe, amados. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Estou nervoso porque já tem um tempinho que eu não falo assim numa congregação. Apesar das gravações estarem por aí, ajudando aquelas pessoas que têm humildade, né, de ouvir, de aprender. E esse é um trabalho que depende muito disso, da humildade de cada um de nós. Amém, Senhor. Só tem a única forma de Deus trabalhar através de mim, através de você, através de nós, é se fazermos aquilo que o mensageiro de Deus disse.
Você sair da frente para que Deus possa agir. Amém, É assim que o dom de Deus age. Amém. É quando o homem sai da frente. E então Deus pode usar aquele vaso. Amém, Senhor. A dificuldade daí por diante, depois que Deus usa o vaso, é as pessoas então esquecer do vaso e ir atrás do conteúdo que o vaso trouxe. Você não bebe o copo, né? Você toma água que o vaso comportou ali por um tempo. E é assim que tem que ser também com o aprendizado da palavra. E para isso vocês estão aqui, para aprender e também compartilhar com outras pessoas esse aprendizado. Quando eu perguntei, fiz uma pergunta para o irmão Rogério, uma pergunta simples, e ele disse: o nosso desejo é levar adiante, é evangelizar. Eu digo, está aí o hino de Jesus ainda em atuação, não é? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E eu quero, de coração, expressar a minha alegria, o meu agradecimento, a minha satisfação ao irmão Micaías, ao irmão Rogério, que desde quando eu vi no Facebook uma palavra do irmão Micaías, disse: oh meu Deus, ainda tem jovens valorosos, né? Graças a Deus. Ainda tem jovens valorosos, pessoas que desembainham a espada do Espírito e sem medo, com determinação, com disponibilidade, leva adiante para ajudar outras pessoas. Foi isso que eu fiz há muitos anos atrás. Eu vim para esta mensagem aproximadamente nos anos 80. Em 82, julho de 82, eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava aí aproximadamente com 13 anos, aproximadamente. Desde então eu comecei a evangelizar esta mensagem por muitos lugares. Mas a doutrina de Cristo, a doutrina desta mensagem, eu só vim a conhecer já no ano 2000, 2001, aproximadamente. Foi quando eu tive contato com os escritos do pastor Brian Kostrek e também do reverendo Liveio. Aí sim eu pude entender a mensagem trazida pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo Amém. 7. Graças a Deus. Então, antes disso, todas as pregações que eu fiz, todas as minhas anotações, tudo que eu tinha aprendido, que eu achava que era realmente a mensagem, eu tive que deixar um pouco de lado e utilizar aquilo como fertilizante para o que viria dali por diante. O tempo não foi perdido, o aprendizado não foi em vão, e eu tive aquilo como uma escola, que assim, quando você é pequeno, você precisa ir para a escola. E hoje você vai tão pequenininho, né, que chamam de creche, vai para a creche. E é um aprendizado, e chega um momento que você vai aprender a cobrir o ar, porque você ainda não sabe escrever. E você vai crescendo, te passam para determinados professores ou professoras, e eles chegam a pegar a tua mãozinha para que você cubra o A, cubra o B, ou faça a associação entre a letra U, o nome uva, e também o cacho de uva. E é assim que você vai aprendendo por associações. É isto que aconteceu conosco no início desta mensagem, porque nós não tínhamos a mensagem completa, nós tínhamos fragmentos da mensagem. É mesmo. Então essa mensagem, quando veio para o Brasil, ali tinha traduzido o livro das eras, tinha algumas mensagens traduzidas, mal traduzidas na época, né? Porém teve a sua eficácia, causou o seu efeito que deveria causar, mas esse aprendizado continua. Amém. Porém, no início, tínhamos o quê? Pequenos fragmentos de um sermão, de outro, e com isso se criou a doutrina aqui no nosso país, como em vários outros países. E com esses fragmentos você não tinha um entendimento da doutrina completa. Não. É necessário um todo, você tem que ter uma visão, como dizem, holística, né? Uma visão geral de todos os acontecimentos. Amém. Para poder você ter uma decisão, saber que caminho seguir. Somente uma placa apontando para Marília não chega na cidade de Marília. De lá para cá passamos por tantos cruzamentos, por tantos sinais, por tantas coisas, até chegar aqui, que agora temos o GPS para ajudar, né? Mas não é fácil. Então dizer que tinha um sermão ou 10 sermão traduzido e dizer que cria na mensagem, que tipo de mensagem? Então foi assim que veio determinados pensamentos, a doutrina unicista inserida no meio da mensagem, porque não sentia a mensagem completa. Eu cheguei a pesquisar um livro chamado Está Jesus na Divindade ou A Divindade está em Jesus? E esse é um livro-chave dos unicistas aqui do Brasil, da Igreja Pentecostal Unida, daquele conjunto Voz da Verdade, etc. É o livro-chave deles. Eu comprei este livro, mandei buscar longe. Está Jesus na divindade ou a divindade está em Jesus? E eu pude entender que o sermão de volta à palavra original, ou aquele compêndio, foi baseado todo naquele livro. Então, todos aqueles versículos
bíblicos do Velho e do Novo Testamento, o Jeová do Velho Testamento, Jesus do Novo Testamento, eu pude ver que estavam tudo baseado naquele livro do pensamento unicista. É tudo a verdade? Sim, porque é a palavra de Deus, mas está tudo de ponta cabeça. E foi assim que nós somos evangelizados. Não é? A partir de 2001, aproximadamente, quando eu tive contato com os escritos de Baruch Shmuel, eu então, tudo aquilo que eu aprendi antes, eu deixei de lado, porque eu aprendi pela mensagem, que quando você está numa construção, se está torto, derruba e faça de novo. Amém. Porém, não sei se algum dos irmãos aqui já trabalharam em construção civil, e geralmente quando o pedreiro entorta a parede, ele diz assim, não, depois no reboco sai. No reboco sai. E o camarada que vem rebocar não coloca prumo, porque se coloca o prumo em cima e embaixo, dá uma banda de um tijolo desse tamanho e diz, não vou gastar toda essa massa. Isso depois sai na tinta e termina a parede ficando torta. E para a edificação do reino de Deus, casa espiritual, tal casa somos nós, não tem como ter remendo, não tem como ficar torto. É verdade. A única forma é derrubar e começar de novo. Amém. Então eu fiz isso. Eu comecei a estudar a doutrina de Cristo, comecei a pesquisar sobre isso, busquei aprender primeiro para poder ensinar para as pessoas. Eu sempre conto isso para que vocês que estão vindo depois possam também tomar isso como experiência. Eu não ouvi ou descobri algo e já comecei a levar adiante. Eu primeiro me assentei para estudar aquilo. Eu passei 2 anos e meio estudando a doutrina dessa mensagem antes de começar a ensinar para as pessoas. Então, somente em junho de 2004, nós pregamos o primeiro sermão sobre a divindade aqui do Brasil. Voltando ao princípio para ver o Logos, o culto número 1 sobre a divindade. Julho de 2004. E daí seguimos adiante, pregamos 52 cultos sobre esse tema e levamos adiante, imprimindo os livros, fazendo traduções e logo em seguida a gente fica como um pássaro raro, não porque queira ser um pássaro raro, mas porque realmente você é uma andorinha sozinha tentando fazer verão, né? Mas tem que começar por alguma parte. Em seguida Deus foi nos enviando companheiros, o pastor Diógenes Dornelles apareceu, não é? De repente esse camarada, ei, tem alguns sermões do irmão Bruno aqui, você não quer divulgar no seu site? Não é? Eu disse, glória a Deus, mais um, e assim fomos indo e estamos trabalhando juntos até hoje, né? E eu dou graças a Deus, porque eu dizia para as pessoas, tem várias gravações sobre isso. Eu falava para os irmãos que me ouviam na época, quando Deus enviar alguém capacitado, que Deus o capacite, não que a pessoa se ache capaz. Quando Deus capacitar alguém para levar adiante esta mensagem, esta palavra, desta forma que o Lembrando ensinou, eu me assentarei com vocês para ouvir esta pessoa. Glória a Deus. E eu ensinei isso várias vezes, está aqui o irmão Biratã, que sabe disso, né? E quando Deus, então, trouxe essa pessoa, eu então me assentei para ouvi-lo, e hoje ele, com muita satisfação, eu digo, é o meu pastor. Amém. Amém. Amém? Amém. Então não dá para fazer um resumo de tudo, está nas gravações, né? Eu só espero que vocês continuem nesse aprendizado, tem muita coisa. Eu sei que vocês têm muitas perguntas, eu também tinha. E tenho ainda algumas. E sei que vocês têm. Porém, a maioria dessas perguntas de vocês já estão respondidas. É só vocês, então, com humildade e com singeleza no coração, buscar este aprendizado, porque o aprendizado continua. Você pode até passar por uma formatura aí de um determinado grau do seu aprendizado, mas você sabe que você não pode parar. Você passa no primeiro ano, no segundo, ginásio, seja o que for, daqui a pouco tem que ir para a universidade, tem que fazer pós-graduação, e para aquele que pensa que já aprendeu tudo aqui na Terra, está enganado, não aprendeu não. Porque no milênio ainda é um período de aprendizado. Cada vez mais estaremos aprendendo até estarmos em Deus. Até Deus ter tudo em todos. Até lá, o aprendizado continua. Deus abençoe você. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Obrigado, irmão Rosendo. Que Deus abençoe você e sua vida. Eu fico me perguntando o que seria de nós se o irmão Rosendo tivesse se posicionado da forma como ele se posicionou. Talvez o máximo que aconteceria é nós ficar um pouco desconfiados. Mas será que é assim mesmo? Será que é isso mesmo? Né?
mas ninguém deu um pontapé inicial para nós nos encorajarmos e podemos dizer para nós mesmos, não, nossa desconfiança estava certa, realmente é isso que está aqui, não o que estão falando, né? Então nós agradecemos pela vida do irmão Rosendo, por ter nos ajudado, né? Graças ao seu esforço, ao seu trabalho, é que nós podemos estar aqui posicionados, né? É uma semeadura e ele agora está colhendo isso, está vendo isso aos poucos aparecer. Que Deus ajude os seus filhos, nós sabemos que há muitos outros eleitos em todos os lugares, dentro da denominação, fora da denominação, e nós sabemos que aqueles que são eleitos virão para essa palavra, né? Porque foram chamados por Deus para isso. Amém, meus queridos? Eu quero aqui entregar uma mensagem curta para vocês, para podermos ter esse tempo e fazer aqui um registro da nossa visita. Como eu disse, eu não quero aqui pregar nada doutrinal, porque vocês já conhecem a doutrina, os fundamentos. Nós só queremos aqui dar uma pequena pincelada sobre essas coisas que temos visto acontecer em nosso meio, por que alguns são incrédulos, não conseguem entender a palavra. O Mombana nos alertou de todas essas coisas que nós estamos vendo hoje. Então eu quero apenas dar aqui um breve resumo acerca de tudo isso, amém? Tem aqui, vocês já conhecem o meu trabalho, pego aqui umas notas do Mombana, uns sermões, e teço aqui meus comentários, é o que eu quero fazer hoje aqui com vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos curvar nossa fronte e vamos apresentar esse momento agora para o Senhor, uma palavra de oração. Precioso Deus e querido Pai, aqui estamos neste momento, o Senhor, invocando mais uma vez a Ti, para que Tu nos ajude neste momento em que estaremos aqui tratando e falar um pouco, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre esta mensagem que Tu outorgou para a noiva nesse tempo do fim. Que Tu nos ajude, Senhor, e que o que seja dito aqui possa ajudar os Teus filhos que aqui estão e aos que depois terão acesso a algum vídeo, um áudio, para ouvir e meditar sobre essas coisas que iremos tratar. Que Tu esteja conosco, Senhor, nos guiando em tudo, e que Tu possa, Senhor, falar com os Teus filhos, que eles possam ser reanimados, que eles possam ser encorajados em sua fé, e que os Teus filhos possam realmente ser despertados e posicionados na Tua palavra. Nós cremos que Tu estás separando uma noiva para colocá-la em ordem para o arrebatamento. A chuva temporã, que o Teu profeta disse que é uma chuva de ensinamento, e a chuva serôdia, que é a mensagem que desperta a fé de arrebatamento para o tempo da colheita, tudo isso, Senhor, está sendo derramado agora para preparar uma noiva. E sabemos que o Teu Cristo está por vir a qualquer momento, Senhor. Que possamos estar preparados quando este dia acontecer. E a única coisa que nos prepara, Senhor, é a Tua palavra e mais nada. Que Tu nos ajude nesta noite com a Tua palavra. E crendo que Tu nos responderá, nós pedimos isso e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Meus santos, amados irmãos, todos nós sabemos que nos dias de hoje que nós estamos vivendo, a voz de Deus, a sua palavra, está se tornando cada vez mais rara de se ouvir, devido às várias outras vozes que estão surgindo, com seus devidos sinais. Sim, Mombana disse que uma voz sempre tem um sinal sempre tem uma voz que acompanha. E cada sinal tem uma voz, cada voz tem um sinal. Cada doutrina, cada mensagem tem um sinal, um prodígio para tentar respaldar aquilo. Mas uma voz é verdadeira e também existe uma voz que é uma voz falsa. Mas a voz, sendo falsa, ela tem também os seus sinais, os seus prodígios. Eu não sei se vocês se lembram, ouviram isto, mas eu tenho até salvo no meu computador, quando eu vi pela primeira vez ser divulgado e eu vi que é genuíno, uma foto que foi tirada de uma coluna de fogo que apareceu em cima da cabeça do Papa, esse Papa comunista agora, o Papa Francisco. Foi tirado, ele estava caminhando no meio da multidão, não, ele estava dentro de um carro, assim, aquele carro que o Papa usa, né?
e uma coluna de fogo apareceu em cima da cabeça dele. 2 ou 3 vezes maior do que aquela coluna de fogo que nós vemos no quadro do irmão Branham, que foi tirado em Houston, Texas. Então, muito maior. Então, as pessoas, se elas não tiverem um discernimento dessa hora, elas se confundem com essas coisas. Muitos vão para retiros espirituais e luzes misteriosas aparecem por lá. E eles ficam muito empolgados porque eles usam isso para dizer, olha, Deus está conosco, veja os sinais, veja os prodígios. Mas uma banda sempre diz, olhe para vós os sinais. Veja o que esses sinais estão querendo vindicar, o que é o tipo de ensino e doutrina. Então, este é um momento muito difícil, porque as pessoas já não estão mais conseguindo discernir as vozes, porque são muitas vozes. E uma banda disse que a voz de Deus está sendo tão rara de ser discernida por causa dessas outras vozes, que nada são do que doutrinas, teologias, ensinos, dogmas de homens, rudimentos carnais, certo? Que acabam, como disse o Mombrana, ocultando e fazendo até a voz de Deus perder força e influência sobre muitos. Essas outras vozes fazem isso. Ao ponto em que as pessoas, a palavra que o Mombrana disse, que usou, a voz de Deus é sufocada, né? Eu creio que, às vezes, você pode se sentir dessa forma. Talvez você, às vezes, quer expor para mais alguém sobre o que você aprendeu da palavra, mas parece que você sente que a tua voz, que a tua orientação, que o teu conselho, que a tua instrução, parece que não é sufocada por uma incredulidade, por alguma outra coisa. Uma banda disse, a voz de Deus está sendo, sim, sufocada por essas outras vozes, ao tal ponto de entorpecer o sentido das pessoas de forma que elas não conseguem mais discernir. Ele disse isso na mensagem, ouça a sua voz, 58. Não é de admirar que a voz de Deus seja uma coisa rara hoje em dia. Ela é sufocada por tantas vozes diferentes. Nos dias de Mombrana já havia tantos fazendo os mesmos sinais que ele fazia. Tinha pessoas que tinham discernimento de espíritos. Tinha pessoas que também tinham o dom de pegar a mão de alguém e discernir enfermidades como ele tinha. Tinha tudo isso. E quando vários, qual é a palavra que se usa, personificadores, assim, começaram a aparecer, as pessoas começaram a dizer, olha, o que o Mombrana tem, eu achei que era uma coisa tão rara, milagrosa, mas não, estamos vendo outras pessoas fazendo a mesma coisa que ele fez. Então as pessoas aí a voz genuína era sufocada por essas outras vozes, por esses outros sinais. O Mombrana estava presenciando isso, mas veja, nós estamos vendo isso também nos dias de hoje. A doutrina genuína está sendo sufocada pelas falsas doutrinas, as pessoas não conseguem mais discernir. Então, o que o Mombrana diz aqui é isso, essa voz está sendo sufocada por outras vozes diferentes, por tantas coisas que escurecem e tiram. Chega um ponto até que entorpece nossos sentidos, até que não possamos ouvir a voz de Deus. O que o Mombrana aqui está querendo dizer a você com isso? O que o Mombrana aqui está dizendo é que quanto mais tempo o crente der ouvidos a uma falsa doutrina, a doutrinas erradas, mais difícil será para ele depois discernir e aceitar o ensino correto. Ele ficou tanto tempo ouvindo errado, né, que o seu sentido foi entorpecido. Sua mente foi leprosada. A lepra de Naamã. Você sabe que lepra tira a sensibilidade. Se você tem lepra na mão e tocar aqui, você não sente o toque, tira o sentido. Né? Uma mente leprosada tira a tua sensibilidade para as coisas de Deus, está entorpecido. De tanto ouvir a mentira, de tanto ouvir aquilo, apoiando aquilo como se fosse a verdade, quando eles ouvem a verdade, é uma coisa estranha. É o que o profeta disse. E o que eles fazem? Rechaçam. Porque foram treinados a fazer isto. Sem nunca ter percebido. Então veja, o apóstolo Paulo, ele disse que todos os crentes devem ter uma mente. A mente de quem? De Cristo. Por que você tem que ter a mente de Cristo? Para que nós possamos sempre, então, aprender mais da palavra de Deus. Sim. E ser instruído e ter esse discernimento que Deus exige que a igreja de Deus tenha. Então, quando o Filho de Deus tem a mente de Cristo, ele vai estar, então, mais apto para conhecer a vontade de Deus. Certo? Ele vai conseguir receber a revelação da sua palavra e ele vai atuar corretamente em cima dessa revelação. Porque tendo esta mente de Cristo, ele vai ter motivos e objetivos corretos. Então, ele sempre vai com essa mente de Cristo
vai lhe auxiliar a conhecer e a prosseguir a conhecer mais e mais, buscando ter sempre um discernimento de Deus, da sua voz, a fim de não ser enganado pelas falsas doutrinas. Você tem que ter esta mente de Cristo. É isso que vai te propiciar isto. Então, ele sempre deve, alguém que tem a mente de Cristo, sempre deve estar disposto a ter uma mente aberta, então, para saber comparar tudo aquilo que ele estiver ouvindo de um ministro ou mesmo das Escrituras. Né? Ele tem que saber ouvir o que o ministro diz, o que o pregador fala e comparar se o que ele está dizendo está correto com o que a Bíblia diz. Amém. A mente de Cristo vai treinar você a ter esse discernimento. Para que assim você possa então ter uma reverência a fim de identificar qualquer erro que possa estar ocupando o lugar da palavra de Deus. Eu quero ler o que uma banda disse no seu sermão O Sinal deste Tempo, de 63. Se nós pudéssemos apenas fazer isso, apenas ser reverentes e permanecer sensatos, e dizer agora, isso é algo que pode parecer estar correto, eu não sei. Como é que é isso, irmão Diógenes? Jesus não é Deus? Como é que é isso? Jesus só se tornou Deus quando Deus entrou nele no batismo do Jordão, 30 anos após o nascimento? Como é que é isso? Me explique melhor. Como é que é? Uma banda disse que Jesus só foi Deus em plenitude corporalmente quando Deus entrou nele 30 anos após o nascimento, lá no batismo do Rio Jordão, quando Deus o batizou com o Espírito Santo. Então ele não é Deus? Como que é isso? Eu quero entender melhor. Então, veja, é isso que ele está dizendo. Se você acha uma coisa que não está correto, seja reverente, permaneça sensato, né? E diga, isso é algo que parece um pouco estranho, pode ser que esteja correto, eu não sei. Eu não vou criticar. Eu vou apenas ficar quieto e observar. Amém. E então, eu vou comparar isso com as Escrituras e ver se isso está correto. Mamãe agora vai dizer, você deve isso a si mesmo. Antes de você criticar só porque você nunca foi treinado a ouvir dessa maneira, dê uma chance a si mesmo. Você deve isso a si mesmo como um filho de Deus. Examine a Escritura. Antes de dizer, não, mas isso, quem é que está dizendo isso? É o fulano. Mas esse fulano não veio do nosso grupo. De onde é que ele veio? Ele veio de outro lugar. Então não esqueça. Dê uma chance a si mesmo. Você deve isso a si mesmo, seu profeta. Ou seja, nós sempre temos então que investigar e examinar tudo que nós ouvimos. Tudo, meus irmãos. Por que muitos se confundiram? Deixaram de fazer isso, de cumprir com esse dever. O profeta disse, é um dever de você. Muitos não fizeram isso. Então, esse é um dever nosso, disse o profeta. Certa vez um irmão da mensagem me escreveu um e-mail que ficou muito inquieto depois que ele ouviu uma mensagem que eu preguei, intitulada A Mensagem de Lembrana versus Teorias Unicistas. Ele ficou muito inquieto porque, com base no que estávamos mostrando, ele se deu por conta que seu grupo estava totalmente errado nesse ensino da divindade de Jesus Cristo. Então, ele me escreveu essa carta, eu só quero ler uma parte que ele me disse aqui. Ele disse assim, irmão, eu penso que os eleitos serão aqueles que não terão curiosidades por certas coisas, porque o que parece ser um esclarecimento torna-se em confusão. Ele escreveu isso. Então, na verdade, essa opinião que ele escreveu ali para mim não era dele. Ele foi treinado a pensar dessa forma. O sistema do qual ele pertence, ele instruiu a interpretar e ver a coisa sempre dessa forma, fugindo do seu dever, que é de investigar. Ele pertence a um grupo, como eu disse, não vou dizer qual, porque eu acho que ele se identificou na ocasião, e esse grupo ensina que você não tem que estar investigando, que você não tem que estar ouvindo, que você não tem que estar analisando, que você não tem que estar vendo sites de outros, que você não tem que estar lendo literaturas de outros, porque isso vai te confundir, vai tirar tua paz, vai tirar teu sossego, e isso vai poder fazer até com que você se desvie, e é aí que eles querem chegar, é nisto. Eles têm medo de perder pessoas para o seu sistema. Eles não estão realmente preocupados com as almas de suas vidas. Estão apenas preocupados em manter a sua quantidade, porque para eles o que importa não é a qualidade. Não é se você entendeu a mensagem, não é se você tem a mente de Cristo. É simplesmente se você está ali para sustentar esse sistema. É só o que eles querem. É verdade. Então todo argumento e subterfúgio que eles puderem usar, não investigue, não analise, esqueça isso aqui. Isso é uma falácia. Isso é engodo. Para deixar essas pessoas mais confusas.
tirando delas a chance, a oportunidade que elas poderiam ter de ter o entendimento e ter o esclarecimento. Então, o que aquele irmão estava querendo dizer para mim, mais ou menos, foi isso aqui. No risco de um eleito ser enganado, não é isso? Ou de ficar confuso, ou investigar um assunto para saber se é correto ou não, na melhor das hipóteses, o preferível então é permanecer na ignorância. Foi isso que esse irmãozinho disse para mim. Eu não tenho que estar investigando nada. Né? Mas veja, isso parece até fazer sentido para a razão humana, mas não foi isso que o Umbanda disse que você tinha que fazer. O que foi que o Umbanda disse que você tem que fazer? Deixa eu ler isso. Vocês já conhecem isso aqui, mas eu quero ler. Porque eu também já li outras vezes. Provando a sua palavra. Sabe, há uma escritura na Bíblia em Tessalonicenses 5:21, onde está escrito: examinai tudo. Amém. Aleluia. E retende o bem. Glória a Deus. Quando qualquer coisa é examinada, isso será provado estar ou correto ou errado. Mas se você não examina, como você vai saber se é correto ou se é errado? É verdade. Não examina, não investigue. Isso está errado, mas você nem deu a chance de examinar, como é que você sabe que está errado? É verdade. Isso não é mensagem. E quando houver qualquer coisa em questão, isso deve ser examinado. Eu já disse, é um dever teu, você tem que examinar. Isso é um dever contra você mesmo. Qualquer coisa então que não esteja bem, certo? Você, como um filho de Deus, deve sim investigar, Amém. perscrutar, analisar. Isso é um dever seu como filho e filha de Deus. Amém? Está entendido isso aqui? Glória a Deus. Até se encontrar o que é o correto. E então, ao encontrar o que é correto, ela disse, a Escritura disse, retende, segure, agarre isto aqui. Não solte isto aqui. Depois que você entendeu o que é o correto, não deixe mais ninguém te dissuadir de outra coisa do contrário. Agarre-se nisso. Retende. Em outras palavras, agarre, não solte, retenha. Glória a Deus. Aleluia. Custe o que custar. Venha o povo que vier, as ignomínias que vier, que você tem que suportar. O profeta diz, retenha. Depois que você entendeu isso, segure isso. Amém, Jesus. Retenha isso. Louvado seja Deus. Ele vai dizer mais, retende o bem. Depois de ser provado, está correto. E qualquer coisa que for provada não está correta, então solte isso o mais rápido que puder. Afaste-se disso. Porque isso vai entorpecer os teus sentidos. É verdade. Se você continuar dando ouvido errado, vai chegar um momento, quando você ouvir o certo, você vai interpretar como errado. Correto. É isso que o profeta está dizendo. Está dando uma reta para você. Afaste-se o mais rápido possível disso, quando você identificar que é falso. Não bate com o que a Escritura diz, não bate com o que eu estou te dizendo. Esqueça isso aqui. Esqueça. Ah, mas foi o fulano que falou, irmão Brana. Esqueça. Afaste isso o mais rápido que você puder. Nunca retenha o que é errado. Nunca. É verdade. Mas então essas coisas devem ser provadas, se são corretas ou erradas. E é o dever de todos nós. Olha, mais uma vez, é um dever seu. Você deve isso. É um dever. Pois que esperamos ir para o céu quando Jesus vier. Amém. Ele está explicando por que você deve isso a si mesmo. Por que você tem que fazer isso aqui. Porque uma vez você respaldado e orientado e fundamentado no que é correto, isto é que vai te preparar para se encontrar com o teu Cristo, com o teu esposo, quando ele vier do céu. Aleluia. Glória a O profeta está dizendo, o teu arrebatamento depende desse teu dever, se você vai cumprir ou não. É verdade. E é dever do ministro, agora está se referindo, primeiro está todo membro da igreja. E agora é dever do ministro. O que o ministro tem que fazer? Vamos lá. E é dever do ministro, quando se traz qualquer pergunta, que ele resolva isto. E então prove diante do povo para que entendam, porque ninguém quer ser encontrado errado, retendo o que é errado. Amém. É verdade. Então, o eleito tem sim o dever e a obrigação de investigar, e o ministro tem o dever, sim, de responder a qualquer questão que um eleito possa fazer a ele. E você deve depois examinar a resposta desse ministro com aquilo que ele está dizendo, certo? Com aquilo que ele está te explicando. Se você não entendeu, você não vai repreender, você vai ser respeitoso, você não vai se acanhar, você vai pedir mais esclarecimento, você vai insistir, certo? Mas ele tem que apresentar alguma escritura, ele tem que mostrar alguma prova. Agora, se alguma coisa for mostrado e for questionado a respeito, e ao examinar para ver se isso está sendo
ensinado por ele da forma correta ou não, isso tem que ser mostrado, isso tem que ser esclarecido. É verdade. Então, a igreja, ela tem essa prerrogativa. Isto é um aval que é concedido a você. Você tem, como igreja de Cristo, questionar o ministro, questionar o pastor. Mas o que se criou hoje é que o pastor não pode ser criticado, não pode ser posto em dúvida. Se ele falar alguma coisa e você não está entendendo, se você achou algo, alguma declaração que você não encontrou respaldo na Bíblia, pode ser que esteja numa escritura que você não conhece, pergunte a ele. Busque a escritura que ele está se usando para respaldar o que ele está dizendo. E se ele não encontrar, você vai ter que insistir. E se ele continuar não conseguindo convencer você, então alguma coisa está mal aí. Amém? Porque veja, ele disse, é o dever do ministro, e o profeta disse, ele mesmo, Mombana disse, eu mesmo quero que as pessoas me procurem e me investiguem. Eu quero que as pessoas, vocês mesmos, me questionem quando vocês acharem que eu estou talvez dizendo alguma coisa que esteja errado. Me questione, busque a mim. O profeta, com toda a sua humildade, ele disse, né? Busque a mim. Quero ler onde ele diz isso? O sinal desse tempo? Sim. Se você me pegou fora da escritura, então me diga. Me busque. Eu vou ter o maior prazer de saber onde foi que eu errei. Me procure. Vê. Escreva-me uma carta ou diga a um dos pastores e diga-me onde estou errado. Eu não quero estar errado, eu quero estar certo. Isso tem que ser esta palavra. Porém, eu vou dizer uma coisa para você. Nunca ouse questionar um homem, um ministro que é soberbo ao ponto de não conseguir sequer admitir a hipótese de que ele pode estar errado. Porque um homem arrogante, soberbo, se você questioná-lo, você vai ganhar um inimigo com isto. É verdade. É verdade. Porque eu quero ler para você o que Paulo disse acerca desse tipo de pessoa. Lá, 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as suas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Os soberbos nada sabem. E eles ficam indignados se você os questiona. Então, quando nós seguimos nossos próprios caminhos, nossos próprios pensamentos, nossas próprias deduções, muitas vezes então nós colocamos tudo a perder, queridos. Mas se nós deixarmos que Deus nos conduza, que Deus nos guie pelo seu Santo Espírito, então Ele fará com que tudo se conduza e aconteça harmoniosamente. O Espírito Santo faz isto. Sendo guiado pelo Espírito de Deus, 56, devemos ser guiados pelo Espírito. E quando somos guiados pelo Espírito, Deus faz tudo funcionar exatamente em harmonia. Não há mais dúvidas, não há mais questionamento. Mas se você rouba o lugar do Espírito Santo e o homem ocupa o lugar do Espírito, restam as dúvidas, restam as discussões. Não é isso? É o que acontece. Então veja, quando alguém não possui então esse verdadeiro Espírito Santo que o conduz, que o guia, que o dirige, né? Que esteja aqui por trás da palavra para poder verificá-la, quando esse Espírito Santo não está ali para vindicar uma palavra, se o Espírito não está ali, um outro Espírito vai ocupar o Espírito Santo. Para ungir a mente de um homem, para fazer perverter a palavra e dar a ela um outro sentido, o sentido que ele quer que ela tenha. Eu estou dizendo isso porque Mombana disse que há muitos espíritos. Por que há muitas vozes? Porque há vários espíritos por trás de cada uma dessas vozes. E Mombana disse que tudo hoje gira em torno de espíritos. Mensagem de testemunho. Deus nos tem colocado cada um no corpo para fazer certas coisas. Eu observo cada pequeno movimento, cada objetivo, cada motivo. Porque tudo é governado por espíritos. Esta igreja foi colocada aqui com propósito. Há um espírito por trás desta igreja. Cada lugar que é escolhido, né, tem um espírito guiando e conduzindo aquele lugar e as pessoas que ali estão. Há um espírito. Tem o Espírito Santo e há um outro tipo de espírito que não é o Espírito Santo. Ok? E com base nisso, eu já ouso aqui dizer para vocês que muitos tabernáculos aí não tem o Espírito Santo os conduzindo por trás. É um outro espírito que está ali. É verdade. Ele vai dizer mais, certamente, há um espírito por trás do seu lar, por trás de cada edifício, por trás de tudo há um espírito, motivo e objetivo. Se esta igreja vem até aqui para grandemente exaltar algum sistema humano, ou algo assim, então seu motivo não está correto. Porque há um outro espírito aqui.
O Espírito Santo nunca vai tentar promover um homem, um sistema de um homem. Né? Quando um homem é exaltado, é um outro Espírito que está fazendo isso aqui. Amém. Mas se ela estiver colocada aqui para tentar alcançar alguma coisa para o reino de Deus, então o motivo e o objetivo, ambos estão corretos, se os motivos estão assim direcionados. Eu creio que este povo que está aqui, que se reunindo, estão com o motivo e o objetivo correto, porque há um bom Espírito guiando o seu. Graças a Deus. Mas veja, nós temos aí muitos ministros com espíritos religiosos, nós tratamos algum tempo atrás sobre esse tema, espíritos religiosos. Né? E nós sabemos que o espírito religioso é Satanás, foi isso que a Romana disse, sem meias palavras. Né? E é ele, é o diabo que está por trás de tudo isso. E é por isso que nunca se deve argumentar com alguém que possui esse tipo de espírito incrédulo. Nunca jamais ousa discutir, argumentar doutrina. Doutrina não se discute, é para crer e aceitar. Aleluia, glória a Deus. Mas veja, o Umbanda disse que enquanto os filhos de Deus estiverem aqui posicionados pelas palavras, eles terão que passar por uma batalha contra o diabo. Você vai ter que passar por isto. Israel no Egito? Bem, eles dizem, eu não preciso de ninguém que me ensine. Glória a Deus, eu tenho o Espírito Santo. Bem, então o Espírito Santo estava errado quando ele disse que ele estabelece alguns na igreja mestres. Deus os coloca na igreja como mestres. Está encerrado. Por que ele colocaria mestre aí se o Espírito Santo fará todo o ensinamento? Correto, vê? O que essas pessoas precisam é de que seus cérebros sejam batizados além da água. Correto. Perdoe-me esta expressão cortante, mas eu gosto que penetre profundamente. Queremos um avivamento, irmão? Você tem que agitar a coisa. Antes que você possa fazer isto, você tem que dar pontapés em Satanás. Não argumente com ele. Tome sua posição e fique aí. Aleluia. Não argumente com alguém que não consegue aceitar essa doutrina. Não perca tempo com isto. Não tenta ajudá-lo, esclarecê-lo. Não perca tempo com isto. Eu batalhei com ele ao redor do mundo. E todo cristão que alguma vez se posicionou com Deus tem que batalhar com ele. É verdade. Mas, se você sabe pelo que está posicionado e você sabe que é verdade, é o assim diz o Senhor, você pode ficar aí. Glória a Deus. Graças a Deus. Então veja, realmente nós temos atualmente inúmeras doutrinas demoníacas sendo ensinadas por ministros dentro da mensagem, e nenhuma delas são baseadas na Bíblia, mas são em distorções daquilo que eles quiseram fazer do que o Umbanda disse. Fazendo o Umbanda dizer aquilo que eles queriam que ele dissesse. Tomando as suas declarações para tentar fundamentar uma doutrina que ele nunca ensinou. Então o que nós estamos vendo, meus queridos, é uma repetição do que já ocorreu desde os primeiros dias dos pais. Você acha que isso não foi diferente? Sempre foi. Esse é o mesmo Espírito em todas as eras. Isso tudo agora está se repetindo. Você lembra que o apóstolo Pedro disse que algumas pessoas, alguns homens incautos, pegavam as palavras de Paulo e as deturpavam, porque distorciam, porque não conseguiam entender, e ele disse que isso era para a sua própria condenação que eles faziam isso. Você acha que isso foi só nos dias de Paulo, de Pedro, que isso é feito? Isso é feito isso hoje também. Da mesma forma. E o Umbanda disse, eu preguei a mesma coisa que Paulo. Então quando alguém distorce que o nosso Paulo, hoje o William Banda falou, para quê? Para que serve isso aqui? Para a sua própria destruição. Mas eu quero ler o que Pedro disse, 2 Pedro 3, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Tem coisas que Paulo fala, predestinação, eleição, que Deus criou todas as coisas por meio de seu Filho Jesus Cristo. Tem umas coisas aí que, como é que mais que Paulo disse, que é difícil entender, que um dia Deus está sujeitando tudo agora aos pés do seu Filho, mas então o Filho depois sujeitará tudo e volta a Deus. São coisas difíceis aí para alguns entenderem. E alguns, por não entenderem, distorcem. É isso? Ponto difícil entender que os indoutos, essa palavra que ele usa para os que distorcem, indoutos, e você vai lá para o grego, indouto é amates, que quer dizer ignorante, não educado, não instruído. Um indouto que distorce é isto, ele é um ignorante. E inconstantes, a outra palavra que Pedro usou, são indoutos e inconstantes. A palavra inconstantes vem do grego asterictos,
que quer dizer inconstante, não firme, instável. E o que esses inconstantes e indoutos fazem? Ele disse, torcem. E a palavra torcer vem do grego estreblo, que significa perverter. Alguém que corrompe ou distorce a linguagem, dando-lhe um falso sentido. Você acha que foi só nos dias de Paulo e Pedro que isso aqui é feito? Isso aqui é feito diariamente nos tabernáculos da mensagem. Indoutos inconstantes distorcem, manipulam para a sua própria destruição. É possível que cristãos... Eu quero ler aqui o que o Mambana disse. Mambana disse que é possível que cristãos firmes, pessoas boas, às vezes retenham o que é errado, achando ser correto. Amém? E igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Pedro disse que é para a sua própria perdição que eles distorcem. Então aqui o apóstolo Pedro está nos dizendo que aquelas pessoas que apostatam daquela pureza do evangelho são pessoas ignorantes, são pessoas instáveis, que distorcem as escrituras e a doutrina que foi ensinada para o profeta mensageiro. Mas lembre-se que são espíritos enganadores que fazem isso, que levam eles a fazer isso, porque eles são o quê? Instáveis e sem um posicionamento. E o Mambana disse que essas pessoas indoutas, essas pessoas inconstantes, que distorcem a doutrina, que distorcem a Bíblia, e que distorce também a própria mensagem. Mambana disse que essas pessoas são pessoas das quais você não pode realmente confiar. Você não pode confiar em uma pessoa que é instável, como a que Pedro mencionou aqui. Ele disse isso na mensagem Invasão dos Estados Unidos. Acabe, ele próprio, era de certo modo um crente fronteiriço. Eu frequentemente tenho me referido a ele dessa forma. Porque ele ficava parte do tempo nesse lado do muro e parte do tempo naquele lado do muro. Nunca se saberia onde permanecer com um homem que é instável assim. Por que isso? Você já sabe, distorce, não é isso? Ou uma pessoa que professa ser um cristão e que é instável. Não se sabe o que fazer com respeito a essa pessoa. Hoje eles são cristãos, amanhã não se sabe onde eles estão. Estão na igreja hoje, amanhã estão se regozijando e cantando, louvando a Deus, e amanhã por aí bebendo e farreando e correndo por aí, e logo é difícil de ter algo a ver com esse tipo de pessoa. E meus irmãos, é incontável o número de pessoas com quem eu tenho me deparado, que disseram crer na doutrina e que depois suas vidas mostraram que eles não eram crentes na doutrina. Então veja, às vezes as pessoas elas são instáveis porque elas também não querem pagar o preço para se posicionar para essa palavra. Porque isto custa algo para eles. Eu sempre gosto de lembrar o caso de Nicodemos, porque foi isso que me ajudou bastante a me tirar da denominação. Porque Nicodemos, você sabe, ele teve um colóquio particular com Jesus, e ele reconheceu que Jesus era o Messias. Mas ele tinha medo de confessar para os seus confrades, para os seus companheiros lá do Sinédrio, então ele guardava silêncio para si. Ele era um cristão oculto, ele guardava só para si esse entendimento. Ele sabia que Jesus era o Messias. Essa palavra tem até um termo aí no grego, chama-se cripto cristão, que é cristão oculto. Nicodemos era isto. Então por muito tempo ele cria em Jesus como Messias, e quando ele se reunia lá no Sinédrio, ele via os homens lá, os fariseus, saduceus, blasfemando contra o seu mestre, contra o seu Senhor, contra o seu Messias. E o que ele podia dizer? Nada, ele tinha que ficar calado. E ele ficou calado. É claro que isso doía muito nele por dentro. Mas ele tinha que ficar calado, porque ele não sabia o que fazer, ele não sabia que posição fazer. Se ele se posicionasse, não, vocês não podem fazer isso, não façam isso, não julguem, examine primeiro. Ele não podia fazer isso, porque ele seria logo rapidamente criticado. O quê? Você agora é um deles? Você é um nazireu, um nazareno também? Então ele não queria se livrar de críticas, não queria ser zombado, não queria ser perseguido. Então Nicodemos guardava em silêncio isso para ele. Somente houve um momento em que Nicodemos não aguentou mais ficar em silêncio, que é quando ele viu o sistema ao qual ele pertencia sacrificar e matar o seu Senhor diante dos seus próprios olhos, crucificando no madeiro. Quando crucificaram o seu mestre, então Nicodemos tomou uma posição. Ele não aceitou mais fazer parte daquele sistema que matou o seu Senhor. E eu estava assim na denominação, eu estava na quadrangular ouvindo os sermões do Mambana, estudando,
e entendendo cada vez mais a mensagem, e cada vez mais que eu via mais a mensagem, meus queridos, eu via Cristo lá crucificado diante dos meus próprios olhos. E eu me sentia como Nicodemos, porque eu estava calado, porque eu estava estudando a mensagem, mas não contava para ninguém. Mas há um momento que você se torna como Nicodemos, você rompe com esse sistema. Se você é um filho de Deus, você não vai aguentar ver o teu Cristo sendo crucificado diante dos teus olhos por muito tempo, você não aguenta isso aqui. É verdade. Então, se você, o que é isso? Se você é um eleito, você não suporta ver o teu Cristo ser crucificado, a palavra de Deus ser crucificada diante dos teus olhos. Você não pode, você não admite. Isso agride os teus olhos, os teus ouvidos espirituais. Então, Nicodemos tomou uma posição. Lembra quando ele ajudou a recolher o corpo do Senhor Jesus Cristo? Sim. E a história conta que Nicodemos se tornou um cristão. Vocês sabiam disso? Ele se tornou um cristão. Ele era um homem muito importante, ele era um político, o equivalente a um senador hoje. Porque é isso que os membros do Sinédrio eram naquele tempo. Ele tinha muitas posses, ele era um príncipe, ele era irmão do historiador Joséfo, ele era irmão de Joséfo, então ele tinha um grande renome, ele abriu mão de tudo isso, renunciou a tudo isto, porque ele não queria mais fazer parte do sistema que havia crucificado a palavra. E a história conta, eu sempre digo isso, diz que a última vez que Nicodemos foi encontrado vivo foi quando ele estava catando comida no lixo para poder encontrar algo para sustentar a ele e a sua família. Foi o preço que ele pagou, mas ele disse, nunca mais aceito participar de um sistema que mata a palavra. Aleluia, glória a Deus. Então é isso que eu fiz, eu atuei como Nicodemos de duas formas. Primeiro, quando eu vi lá na dominação, crucificando a mensagem do William Branham, e depois quando eu fui participar de tabernáculos da mensagem, que diziam pregar a mensagem, e quando eu conheci a doutrina, eu entendi que ele está outra vez crucificando o meu Senhor. Está outra vez crucificando esta mensagem. Você não consegue ver isto, você se posiciona por isto. Amém. Amém? Amém. Mamãe diz na sua mensagem, tua casa. Mas eu quero lhe dizer isto, que eu também creio que a Bíblia disse que nos últimos dias virá uma fome na terra. E essa fome não será por pão e água, mas por ouvir a verdadeira palavra de Deus. E as pessoas correrão do leste, do oeste, do norte, do sul, buscando ouvir a palavra de Deus. E estamos vivendo naquele dia agora. Nós pregamos recentemente uma mensagem com esse dia, né? Fome pela palavra. Vê? Quando, sem desconsiderar ninguém, sem desconsiderar nossas igrejas, não, Senhor, mas você sabe, se você sabe, eu creio que nos púlpitos de muitas dessas igrejas temos bons homens, verdadeiros homens de Deus, mas eles têm medo de que, se disserem algo contrário ao que a organização diz, serão expulsos. Depois, eles serão ignorados. Há ministros estudando essa doutrina, mas tem medo de tomar a posição que vocês aqui tomaram. Sabem o que vocês sabem, aprenderam o que vocês aprenderam, mas são criptocristãos. São como Nicodemos, que Deus ajude. Ajudou a mim, ajudou você. Não é isso? Que Deus ajude esses irmãos. Mas há muitos que estão nessa condição aqui. O Mano disse, eles querem ter essa posição, mas não podem. Então, estão tão comprometidos com o sistema, porque eles sabem do preço que vão ter que pagar. O quanto esses homens irão para cima deles, tentando atingir nas suas vidas pessoais, suas famílias, e querem dizer que isso é a mensagem do Lembrana. Você já entendeu? Mamãe disse, há um espírito por trás de cada coisa. Então vejam, meus queridos, é por isso que nessa hora, a noiva de Cristo, o profeta disse, ela tem que ser cheia da plena palavra de Deus. Né? Enquanto a noiva de Cristo estar aqui, antes que o arrebatamento venha, você sabe que ela tem que passar aqui por uma espécie de treinamento. E nós temos dito que esse treinamento que Deus faz, promove na igreja, é tanto por meio da instrução da doutrina, como também por situações como essas que os seus filhos têm que viver. O profeta aqui disse, você tem que travar uma batalha com o diabo. Né? E isso faz parte, Deus permite isso, porque isso também faz parte para o teu crescimento, para o teu amadurecimento. Você tem que estar sujeito a isto. Para você tentar, nessas horas, saber aplicar aquilo que você alega ter aprendido. Você entendeu? Você compreendeu? Ok, vamos ver se você sabe aplicar isto. Vem uma situação, qual é a tua posição? Eu podia criar vários exemplos aqui, mas eu quero que o Espírito Santo agora dê exemplos para você. Situações que talvez Deus permitiu que você passasse, e talvez você não foi aprovado, ou passou no teste. Talvez faltou alguma coisa de você saber. Deus instrui seus filhos dessa forma. Só porque você falha no teste, ou falha na prova, não quer dizer que você não é um filho de Deus.
É que enquanto você estiver aqui, você vai ser provado, testado, até que você passe no teste. Aleluia. Até que você Glória a passe. Deus. Glória. Mas isso é possível, só é possível, né? Se você for cheio, o profeta diz, da doutrina de Cristo. Mensagem de Israel e Igreja número 1. Bebezinhos, eu tenho um ali atrás, que há pouco aprendeu a andar, ele tropeçava e caía, se levantava e pensava que estava fazendo uma grande coisa. Eu fui assim algum dia, mas agora eu já sou um homem, eu deixei de lado as coisas infantis. Agora, temos que nos encher da doutrina completa. Para quê? Para deixar de ser infantis, deixar de ser criança. Enquanto você não se encher da plena doutrina, você vai atuar como criança. Você vai resmungar, você vai reclamar, você vai chorar. Não, isso está errado, isso não é isso, aquilo. Criança. É verdade. Hã? Eu gosto muito das reuniões antigas de gritar, onde batemos palmas e gritamos, e temos um bom tempo, e temos grandes e poderosos cultos e coisas tais, uma boa dança, por assim dizer. Mas espere então, quando chegar o tempo do confronto. Você não sabe onde está posicionado. Vamos voltar e descobrir. Vamos descobrir o que está nos fazendo fazer isso. Vamos voltar à fundação. Vamos voltar para a doutrina apostólica. Vamos voltar para a fé original da igreja. É isso que vai te sustentar, que vai te dar maturidade, que vai fazer você realmente crescer e amadurecer. E deixar de fazer as coisas de crianças, né? Como disse o irmão Oliveira em uma de suas mensagens, discutir doutrina é coisa de criança. E às vezes eu vejo aí nessa rede social, Facebook, os irmãozinhos discutindo doutrina, né? Às vezes alguém escreve um negocinho ali, né? Para provocar alguém, porque sabe que tem um amiguinho dele que vai ler aquilo ali, está esperando e cai. Às vezes cai na isca fácil. Lá vem o irmãozinho para questionar e dizer, não é assim, era isso que eu queria. Sabe, coisa de criança. Ele veio e disse, não se discute doutrina, deixa ele sozinho lá. Deixa ele expor sua fé, deixa ele expor sua ignorância. Não venha lá tentar corrigir, deixa. O profeta disse, não tente corrigir pessoas instáveis. É verdade. Amém? Amém. O Mourão vai dizer mais aqui, a fé de Abraão. Lembre-se, a promessa era para Abraão, enquanto eles permanecessem em sua terra, e a terra aqui é o tipo da palavra, a promessa era para eles incondicionalmente. Mas quando eles saíssem da terra, a promessa não era mais. O que o Mourão aqui está querendo dizer para você? Enquanto você se posicionar por esta palavra, Deus vai cumprir para você na tua vida as bênçãos que Ele tem prometido. Fique nessa palavra e veja Deus cumprindo as promessas. Mas a condicionante é esta, você tem que ficar na palavra. Se você foge da palavra, não espere nada, você vai ficar sozinho aí. Você quer ver as promessas se cumprir? Se posicione por essa palavra. É isso que o profeta aqui está dizendo. Abraão só pôde ver as promessas se cumprirem porque ele se posicionou por esta palavra. Amém. Eu disse para vocês, eu vou dizer agora de público mais uma vez, como Deus tem me abençoado, como me posicionei por essa palavra. Os opróbrios, as ignomínias, as críticas, você acha que isso me perturba? Não. Por favor. Nada supera o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nada. Aleluia. Eu quero continuar lendo aqui. Ele vai dizer mais. Mas veja, quando eles saíssem da terra, a promessa não era mais. E a promessa é para você, enquanto você permanecer em sua aliança com Cristo. Mas se você não está firmado nesse fundamento original, que aliança você tem com Cristo? Não tem aliança nenhuma aí. Deus tem uma aliança com aqueles que estão com Ele e sua palavra. Amém. Seu compromisso é para com aqueles que se comprometeram com Ele. Sim. Mas saia disso e você está... Isso cabe a você. Mas enquanto você permanecer aí, Deus irá mantê-la. Amém. Enquanto você ficar na palavra, não se preocupe com o resto. Não se preocupe com o resto. É verdade. Venha as críticas que vierem. Posicione pela palavra. E Deus vai manter a palavra dele na tua vida Glória a e na tua Deus. família. Amém? Diga graças a Deus se você crê Graças a nisso. Deus. Aleluia. Então veja, a tradição é quando se acrescenta então, ou se tira algo da palavra de Deus. E você sabe que isso gera morte. Tirar ou acrescentar gera morte. Porque isso faz também, como disse o Mambana, que o próprio nome da pessoa que faz isso seja riscado, tirado do livro da vida. No livro da Zero, Mambana disse que os crentes fronteiriços são os que têm os seus nomes removidos. Nós lemos ele fazer menção deles, sim? Dos inconstantes. Ele vai dizer aqui na sua mensagem, porque sou contra a religião organizada? Se você acrescenta alguma coisa a ela,
em sua tradição, ou tira dela alguma coisa, bem, Cristo disse, seu nome será apagado do livro da vida. É pouca coisa ou não? Vale a pena você acrescentar uma palavra? Vale a pena você tirar uma palavra só porque você não concorda com ela? Olha o preço disso aqui. Então, nós temos que ter uma atitude, irmãos, atitude espiritual frente a esta palavra. É Deus mesmo que nos identifica como seus filhos por meio da sua palavra. Então, é nessa identificação que se revela por meio de nossas próprias atitudes. O tipo de atitude que você vai ter com essa palavra é que vai te identificar como sendo filho de Deus. Então, na nossa própria vida, nosso próprio testemunho, nossa própria conduta deve demonstrar se estamos posicionados nessa palavra ou em algum outro sistema e dogmas de homens. Amnésia espiritual, você deve ser identificado. Em algum lugar você deve mostrar. Sua vida mostra, esta noite, onde você está identificado. O que eu, de hoje, estou fazendo exatamente agora, nesta noite? Minha vida, o que eu estou fazendo, me identifica o que eu sou, o que eu estou fazendo. Não é isso? Você está identificado em Cristo ou fora de Cristo. Você não está na metade. Não há tal coisa como um homem sóbrio e bêbado ao mesmo tempo. Não há um pássaro branco preto. Você é um salvo ou você não é um salvo. Você é um santo ou é um pecador ou é outro. E a sua atitude espiritual para com a palavra de Deus identifica você exatamente onde você está parado. É verdade. Como você se posiciona frente a essa palavra que você está ouvindo. Isso vai te identificar como um cristão ou não cristão. Como um filho de Deus ou não filho de Deus. Simples assim. Então veja, o Rambam, ele disse que no decorrer das eras, sim, aqueles que se posicionaram pelo original, pela palavra correta, eles sempre formaram um pequeno e humilde rebanho. Em todas as eras, meus irmãos. A igreja eleita de cada era sempre foi uma minoria. Mamãe disse que sempre foi um grupo pequeno. E que sempre também foi perseguido pelo sistema nicolaíta. O livro das Eras, lá na página 111, aqueles que combatem os humildes de Deus e zombam e destroem, deixe que o façam. Está sendo criticado por causa da tua identidade com essa palavra? Deixe que o faça, diz o profeta. E eles o farão mesmo. Não obstante que você pode pedir isso aqui. E tudo no nome de Deus e da religião, porque eles dizem, nós estamos corretos. Mas eles mentem para você. Eles não são de Deus, são de seu pai, o diabo. Eles, por meio de suas obras contra qualquer pessoa, mostram o que na realidade são. Deixe que se organizem e repudiem o pequeno rebanho. Eles apenas revelam mais a todos que são do diabo. Eles são a falsa vinha, a vinha que mata a reputação. Não é isso? Há várias formas de se matar alguém, não é isso? Seu ódio prova quem eles são. Você acha que essa mensagem produz ódio? Se você tem notícia de alguém que te odeia pela tua identidade, por essa palavra, você já sabe. Não é a mensagem que produz isso. É verdade. A igreja nicolaíta anticristã é quem eles são. É o nicolaísmo que te odeia pela tua identidade com esta palavra. Então veja, a falsa vinha, ela é governada por homens sem a liderança do Espírito Santo. E embora a igreja de Jesus ela seja conduzida, sim, por um ministério separado por Deus, para aperfeiçoar a sua igreja, como Jesus disse, Mamãe disse, né? O Espírito Santo prepara mestres, apóstolos, profetas, não é isso? Embora haja essas ferramentas, é Deus. É o Espírito Santo realmente quem está guiando e conduzindo esse pequeno rebanho. Amém? Quero ler algo mais aqui do livro do Mombana. Essa falsa vinha é astuta. É como um anjo de luz até que se apodere de você. Agora, eu quero dizer que creio em liderança, mas não é liderança de homens que eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo vindo através da palavra. Aleluia. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito. E eles manterão a igreja em ordem. Amém. Se são guiados pelo Espírito. Eu creio nisso. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo é pela palavra. De maneira que não são homens realmente governando.
Não são homens realmente pregando, não são homens realmente ensinando, não são homens realmente instruindo, exortando. Quem é então, irmão Branham? Quem é que está fazendo isso? Mas o Espírito de Deus. Aleluia. Porque a palavra e o Espírito são um. Amém. Veja o que estava acontecendo lá atrás. Aquela falsa vinha estava se apoderando, ensinando que o domínio pelo homem era correto. Ela ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ela ensinou um controle sobre o povo, mas em vez de fazê-lo da maneira de Deus, eles simplesmente assumiram a autoridade e investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos. E surgiram com um sacerdócio santo posto entre Deus e o povo. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema aarônico. Eles tornaram-se anticristo, pois desfizeram-se da mediação dele e impuseram a sua própria. Se passando por mediadores de Deus, sim, mas não são. Então veja, não importa se nós estamos em minoria, não importa se somos um pequeno rebanho. Desde que sejamos guiados pelo Espírito Santo, nós seremos a maioria. Aleluia. Né? Guiado pelo Espírito de Deus, não importa o quanto você esteja em minoria, desde que você seja guiado pelo Espírito Santo, você está em maioria. Aleluia. Amém. Graças a Deus por isso. Somos confortados com essa palavra, sim, irmãos. Então veja, já para concluir aqui nossa breve palestra, sim, irmãos. A noiva de Cristo, então, ela precisa entender que ao ser perseguida, então, por causa da sua fé, por causa dessa sua identidade, por essa palavra, sim, não é contra ela que esses homens estão se voltando. É contra Deus. É contra o esposo dela. Né? É contra a liderança do Espírito Santo que está sobre esta noiva. Então, uma palavra fora do lugar os fará cruzar a linha de misericórdia. Você sabia disso? Vamos lá. Jeová Jiré 56. Jesus se virou e disse: você será perdoado por isso. Você que fala contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas um dia o Espírito Santo virá, aleluia, depois que o meu sangue foi derramado por vocês, ateus sanguinários, disse: vocês são do seu pai o diabo. Ele disse: quando aquele sangue for derramado e o Espírito Santo vier e fizer a mesma obra que eu faço, se você falar uma palavra contra ele, nunca será perdoado neste mundo ou no mundo vindouro. Então veja que interessante aqui, sim, queridos. Jesus e o Espírito Santo, então, não são a mesma pessoa. Porque ele disse: se você criticar o Filho, está tudo bem. Mas se você criticar o Espírito Santo, então há uma diferença, sim ou não? É verdade. Foi Jesus que mostrou isso. Amém. Quantos sabem que é a Escritura? Por isso, tenha cuidado. Basta uma palavra para sair da linha. Basta uma palavra contra você para que essa pessoa saia da linha de misericórdia. O irmão Branham, ele nos lembra também que Eva, ela saiu da linha só por causa de um questionamento, assim, por causa de uma única palavra. Não foi isto? Vamos lá, mensagem de unidade. Agora ela, uma palavra, não um decálogo completo, só uma palavra. Ela questionou a Deus, porque foi apresentado a ela naquela luz que aquela palavra era questionável. A palavra de Deus não pode ser questionada. Ele quis dizer exatamente o que disse. Mas ela questionou isso porque foi apresentada a ela. Deus certamente não quis dizer isso. Mas ele quis dizer isso. Deus quis dizer cada palavra que ele diz. Amém. E ela não precisa de nenhuma interpretação particular, é apenas da maneira como ele a disse. Glória a Deus. E nessa mesma mensagem, o irmão Branham depois vai deixar tudo bem mais claro. Né? Ele começou isso aqui, criou uma introdução para depois dizer o que ele vai dizer agora. Uma palavra fora do lugar, meus queridos, é o reino de Satanás. A mesma mensagem, unidade, mais adiante, parágrafo 57. Qualquer coisa contrária aos preceitos de Deus, a palavra de Deus, não é de Deus. O que é isso? O que é pecado? Justiça pervertida. O que é morte? Vida pervertida. E o que é o reino de Satanás? O que é o reino do diabo? O que é? Vamos ver a definição que ele manda para o reino de Satanás? Qualquer coisa que esteja estabelecendo algo para tomar o lugar da palavra. Qualquer coisa, qualquer ensino. Uma palavra, apenas uma palavra. Você pode crer em cada pedacinho. Eva creu em cada pedacinho disto naquela única palavra. Aquela única palavra é tudo que ela precisava para descrer. Essa única palavra é tudo que você precisa para descrer. É disso que é feito o reino de Satanás. Você pode crer em quase tudo, mas distorcer uma única palavra.
Amém, meus irmãos? Amém. Então eu quero lembrar para vocês de que há muitos irmãos nessa mensagem que diz que a voz do irmão Branham, que você ouve nas fitas, é a voz de Deus, porque é a mensagem de Deus ali para você. Isso está correto. Nós encontramos muitas pessoas dizendo isso. Agora veja, é engraçado ao mesmo tempo você ouvir essas pessoas dizerem que a voz do irmão Branham era a voz de Deus, quando ao mesmo tempo eles não aceitam tudo que ele disse nessas suas fitas. A voz dele é a voz de Deus, sim? Então por que você não concorda com tudo que a voz de Deus está nas fitas? Quando nós mencionamos uma fita do irmão Branham, ele diz, agora temos dois, o Pai, e do Pai veio a luz, o Logos, o seu Filho. Eles ouvem essa voz de Deus nas fitas gravadas e dizem, não foi isso que a voz quis dizer. Quando lemos uma fita, o profeta disse, um ser sobrenatural, Deus Jeová, gera um outro ser com quem ele conversou, que também era um ser sobrenatural. Não foi isso que Deus quis dizer nas fitas. Quando dissemos ou citamos uma mensagem de Mambanda, ele diz que lá em Gênesis 1:26, Deus diz, né, nas fitas, porque a voz do Mambanda é a voz de Deus, ele diz, né, tudo bem. Então Deus diz lá nas fitas assim, façamos o homem a nossa própria imagem. Quem é que está falando ali? Aí a voz de Deus, né, William Branham diz, o Pai e o seu Filho conversando. Você mostra isso e diz, não foi isso que a voz de Deus quis dizer. Quando você mostra para eles um outro exemplo, Mambanda dizendo, se você tem alguma dúvida sobre alguma doutrina, alguma coisa que é misteriosa para você, nós temos aqui um irmão Liveio, nosso associado, que está sempre disposto a instruir você, seja você um ministro ou um leigo, ele está aqui disposto. Você mostra isso, que está na fita, que eles dizem que é a voz de Deus que está ali gravada. Não, isso é um grande equívoco, não foi isso que Deus quis dizer. Então veja, os próprios que dizem, digam que está nas fitas, porque é a voz de Deus, eles mesmos não dão conta de crer e aceitar o que está gravado nelas. É verdade. Isso não é um espírito de confusão, meus irmãos? Você acha que a mensagem produz esse tipo de distorção? Vamos lá. O que os religiosos de Jesus, do tempo de Jesus faziam? O que diz lá em Mateus? Mateus 23:3. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Eu vou dizer a mesma coisa. Eles, quando eles leem as fitas para você, da forma como está ali corretinho, assim, se está bem traduzido corretamente, o que eles dizerem, dá amém, está correto. Diga tudo o que eles dizem do que está nas fitas. Amém? Quando eles leem as fitas para você, diga amém, está correto. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. É verdade. Digam o que as fitas dizem, mas não pratiquem o que eles praticam, porque eles não concordam com as fitas. É a mesma coisa, no alfa e no ômega. Agora veja, o Mambanda ele também disse que tudo que nós ouvimos precisa então ser passado pelo teste da palavra, sim, meus queridos. Porém, na hora de examinarmos, nós devemos então juntar toda a palavra a fim de termos a certeza de que aquilo é bíblico. Não é só examinar uma coisinha aqui ou ali. Você tem que juntar com tudo. Você tem que fazer com que tudo se harmonize. Amém? Amém. O mensageiro do entardecer, como você vai saber se é a luz do entardecer ou não? Prove-a com a palavra. Não apenas uma palavra, toda a palavra junta. Junta tudo. Não, irmão Jorge, essa é mensagem, como é que é? Deus falou, façamos o homem conforme a nossa própria imagem, e ali é o pai conversando com o filho. Não deixa, o Mambanda não quis dizer isso foi um erro, isso aqui foi em 53, não tinha abertura da palavra, isso foi antes de 63, irmão Jorge. Não, isso não precisa, o profeta disse, você tem que juntar com toda a palavra. É verdade. Amém. Com tudo que está nas fitas, sim ou não? Amém. Veja se está certo ou não. O que está dentro. Então, se esta mensagem traz a vindicação de Deus, cumprindo o que ele disse que faria, e está alinhada com a palavra, então a palavra é vindicada como outras vezes e outros proféticos fizeram. Amém. Então, o Mambanda ele disse que quando alguém hibrida a palavra, ou ocupa o lugar dela com algum outro ensino, o Mambanda diz que isso é adultério espiritual. A palavra falada da semente original. E essa é a única maneira que uma mulher pode cometer adultério contra seu marido. É primeiro deixar algum homem convencê-la a fazer isso, e então receber um outro homem que não seja o seu marido. Então ela cometeu adultério. E quando a noiva de Jesus Cristo permite que os credos e dogmas feitos pelo homem tomem o lugar da palavra de Deus, ela está cometendo adultério.
Quantos na mensagem sabem disso? E quantos estão praticando esse adultério aqui? Sim ou não? Então veja, esse adultério aqui é com outro esposo além de Cristo, é com uma outra palavra. Porém, a noiva palavra, ela só possui um esposo, só possui um marido. E ela não segue nenhuma outra liderança a não ser a do Espírito Santo. Deus, ele nos comparou, na sua palavra, a ovelhas. Sim ou não? Sim. Nós somos como ovelhas? Porque assim como elas não podem guiar a si mesmas, da mesma forma a igreja de Cristo não pode ser conduzida sozinha por si mesma. É necessário que o Espírito de Cristo a conduza. Amém? Amém. Nós somos aqui como ovelhas. Eu nunca esqueço, já devo ter contado uma vez que eu vi, lá eu estava no portão da minha casa, e alguém passou com uma carreta, assim, com uma ovelha dentro, de repente a ovelha pum, soltou. Né? E os homens largaram aquela carreta, aquele caminhão, e saíram correndo atrás daquela ovelha. E a ovelha saltava para um lado, e quando estava para agarrar o pescoço, pulava para outro, e pulava, fugia aqui, fugia para ali. E eu acompanhei, achei engraçado tudo aquilo ali. E até onde eu vi, sumiu de vista, aquela ovelha sumiu, desapareceu, os homens correram. Eu quero crer que eles conseguiram pegar, mas não sei como eles conseguiram. Aquela ovelha não queria mais ser pega. Mas ela não sabia que era para o bem dela. Porque uma ovelha não sabe se guiar a si mesma. Mas veja, então por que não vamos comparar isso? Porque nós muitas vezes, nós somos assim. Nós fugimos de Deus. E não sabemos que é para o nosso bem as coisas que Ele nos impõe. Às vezes nós não queremos, não, eu quero fazer do meu jeito, eu quero ir para cá, e Deus quer que você vá para lá, não, eu quero ir para cá. E você foge, você resiste. Por que isso? Ovelha faz isso. É a melhor figura que Deus poderia ilustrar para fazer um exemplo do que nós somos. Nós somos assim, muitas vezes fugimos de Deus. Achamos que estamos seguindo um caminho que é melhor, mas o profeta disse, as ovelhas são assim, elas não sabem guiar a si mesmas. Elas precisam, por natureza, elas precisam ser guiadas e conduzidas. Eu leio essa mensagem aqui no Umbanda e concluo essa nossa palestra. Amém? Amém? Isso está lá em Olhando para o Invisível, de 59. Agora, ele nos comparou a ovelhas. Uma ovelha está totalmente perdida sem um líder. Se não um líder, um pastor ali, ela está perdida, ela não sabe se conduzir. Mas qual é o nosso líder aqui? É um homem? Não. Nosso líder é o Espírito Santo. Amém. Amém? Agora, se você já criou ovelhas, você sabe o quanto isso é verdade. E se você já foi a um matadouro, acho que é um dos casos mais lamentáveis da vida animal, ver o abate de ovelhas. O sujeitinho simplesmente depende de algo para liderá-los. E você sabe o que eles levam para levar as ovelhas para o abate? Um bode. Eu não preguei um sermão com esse título, né? Bode Judas. Que levam ovelhas para o matadouro. Ele leva as ovelhas até o matadouro e ele sobe pelo corredor com elas. Então, quando chega ao ponto de serem mortas, o bode salta e a ovelha segue direto para o seu abate. Essa é a verdade com a vida humana hoje. O demônio vai levá-lo direto para o abate, se puder. Ele te levará à confusão. Ele deixará você ver algo que parece bonito e parece tão agradável aos olhos, quando o Espírito Santo está condenando e dizendo para não crer. Portanto, devemos seguir sempre a liderança do Espírito Santo. E você não pode seguir a direção do Espírito até que o Espírito esteja em seu coração para guiá-lo. Que Deus ajude essa congregação aqui de Marília, que continue sendo guiada por Espírito Santo. Para que assim você possa ver as promessas que pertencem a essa aliança ser cumprida na tua vida, no teu lar, na tua vida pessoal, em todos os sentidos. Amém, meus queridos? Essa é a minha oração. Se coloque de pé, vamos falar com o Senhor. Precioso Deus e querido Pai, agradecemos por esse tempo que tivemos, Senhor, meditando em todas essas lições, esses ensinos, esses alertas que o teu profeta fez a noiva de Cristo nesse tempo do fim. Obrigado, Senhor. Aprendemos hoje, mais uma vez, que sem a tua liderança nada somos e nada podemos fazer. Que tu nos guies, Senhor. Que tu nos conduza nos teus caminhos que sabemos que é muito mais perfeitos. Nos teus pensamentos que são muito melhores que os nossos pensamentos. Que tu ajude, Senhor, o povo que aqui está, a posicionar-se pela tua palavra, Senhor. E que tu possas reivindicar essas vidas como tuas. Que qualquer pensamento frívolo, qualquer palavra frívola contra eles, não será contra eles, mas será contra ti, porque são tua propriedade comprada pelo sangue do teu Cordeiro.
Guarda a tua noiva, Senhor, aqui em Marília, em todos os lugares, Senhor, os teus filhos estão estudando a tua palavra, que estão querendo voltar a esses fundamentos, porque hoje nós aprendemos mais uma vez que o que tu exige da noiva de Cristo é que ela seja cheia da completa doutrina de Cristo. Que isto possa se cumprir em cada vida aqui, Senhor, porque sabemos que é isso que vai realmente transformar e mudar mentes. Não apenas tendo um conhecimento renovado, um entendimento melhor, doutrinal, mais do que isso. Queremos a vida e o poder da doutrina em nossos corações, em nossas vidas, reinando sobre nós. Que tu esteja com este povo aqui, Senhor. Que tu guarde cada um dos teus filhos, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém? Digam graças a Deus e aplaudam o Senhor Jesus Cristo. Graças.